Bem, hoje, dia 3 de setembro, é dia de ouvir Dr. Antônio Nery Filho, falando sobre o CETAD. Continuando com a sequência da história do cuidado às pessoas que sofrem pelo uso de álcool e outras drogas, nós tivemos o Dr. Sérgio de Paula Ramos, falando sobre a Clínica Pinel e a Unidade Mãe de Deus. Depois tivemos o Dr. Simil Cordeiro falando sobre o CMT e o Cordato, e hoje teremos o Dr. Antônio Nery Filho falando sobre o CETAD. Falar sobre o CETAD é falar sobre a história do Dr. Antônio Nery Filho, portanto, não percam. Será um encontro muito interessante e nos prepararmos para, daqui a 15 dias, com o Dr. José Carlos Escobar, conversarmos sobre o Eulampo Cordeiro. Convido vocês, hoje, 3 de setembro, às 19 horas, pela plataforma Zoom. Também quero convidar as pessoas que ainda não viram a gravação da roda de conversa, da 16ª roda de conversa com o Dr. Simil, sobre o CMT, Centro Mineiro de Toxicomania, que vejam, está lá na plataforma do YouTube, e eu vou colocar aqui um fragmento desta apresentação do Dr. Simil. E aí nós nos vinculamos ao Olivenstein, porque na verdade, o Olivenstein trazia um discurso absolutamente revolucionário para a época. Ele definia a toxicomania como um encontro de um sujeito com uma droga, com um produto, num momento sociocultural. Isto é, ele recortava a questão da toxicomania em 3 dimensões, em 3 parâmetros que eram estudados especificamente, seja estudando a psicofarmacologia das drogas que provocam dependência, seja estudando a constituição do sujeito, né, que o levava a aderir ou a se comprometer com a dependência química, e seja lidando com a questão social, porque, na verdade, o Olivenstein trouxe para nós uma visão da toxicomania como um fenômeno de massa. Nós não tínhamos ainda a noção, por causa desse discurso, digamos, médico restrito que o Elías Murad veiculava, nós não tínhamos ainda noção desse aspecto social e que a toxicomania tinha na época. Então, passamos a frequentar e a convidar o Olivenstein para várias conferências em Belo Horizonte e fizemos um vínculo muito forte com ele, a tal ponto de ele, isso foi mais ou menos em 1983, 82 e 83, a ponto de eu particularmente ficar muito entusiasmado ele tinha, na verdade, o Olivenstein, uma experiência maravilhosa na França, porque o Centre Médical Marmottan, em Paris, era um hospital que foi criado para acolher heroinômanos. E o Mitterrand, que era o primeiro-ministro da França, e o Olivenstein era muito ligado a ele. Essas coisas de instituição têm sempre ligação com o poder, né? Então, o cara estimulou ao Olivenstein criar esse hospital. Então, o Centro Marmottan era um hospital onde o heroinômano ia, ele criou um canal de acolhimento dos heroinômanos em abstinência. Eles não tinham lugar onde fazer abstinência, eles estavam nas ruas, feitos mendigos. Então, eles criaram esse centro e aí eles começaram a teorizar, evidentemente, sobre a constituição de um sujeito que o leva a depender de um produto químico, por exemplo. É evidente que a teoria do Olivenstein, do ponto de vista teórico, hoje nós sabemos, ele se baseou muito no primeiro Lacan, o Lacan do estágio do espelho. Ele tinha uma teoria de que o tóxico, ele propunha de alguma maneira que o toxicômano tinha uma estruturação específica, na medida em que ele era um sujeito que, pela experiência do estágio do espelho, que é a primeira experiência da formação
do eu para Lacan, que é um texto que ele apresentou em 1936, e depois ele refez em 1945, isso é o primeiro Lacan, o primeiro do Lacan do imaginário, da imago, da constituição do sujeito como a primeira imagem do corpo próprio. Digamos, o que Lacan fez com esse texto foi justamente constituir uma teoria do narcisismo, que dava continuação ao texto de Freud sobre o narcisismo.